Vamos lá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Eu estou chegando com uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2004, uma questão que fala sobre máquinas térmicas. O texto da questão diz o seguinte: uma máquina térmica ideal funciona segundo o ciclo de Carnot. A máquina realiza 3.000 joules de trabalho útil a cada ciclo. As temperaturas das fontes quente e fria são, respectivamente, 580 kelvins e 290 kelvins. A quantidade de calor em joules rejeitada para a fonte fria a cada ciclo é igual a quanto? Vamos lá? Vamos marcar aquilo que o problema está pedindo para a gente. O problema está pedindo para a gente calcular a quantidade de calor em joules que foi rejeitada para a fonte fria a cada ciclo, ok? Antes de começar a resolver essa questão, a gente precisa antes entender o que é uma máquina térmica, né? O que é uma máquina térmica? É um sistema físico que é capaz de pegar energia degradada, que é o calor, energia térmica, e converter parcialmente em energia útil, que é o que a gente chama de trabalho, ok? Não existe uma máquina térmica capaz de converter 100% da energia térmica recebida de uma fonte quente em energia útil. Isso fere a segunda lei da termodinâmica, tá ok? Então, não existe uma máquina térmica cujo rendimento é de 100%. Tudo bem? Para você entender direitinho, eu já preparei um esqueminha para você ver como que a gente representa uma máquina térmica. Por quê? Porque a máquina térmica, para fazer o seu trabalho, a sua atividade, que é transformar energia degradada em energia útil, ela faz duas exigências. A máquina térmica exige trabalhar entre duas fontes de calor, dois reservatórios de calor. Um reservatório que a gente chama de reservatório quente e outro reservatório que a gente chama de reservatório frio, ou seja, uma fonte quente e uma fonte fria. E aí, essa de cima aqui, a gente vai chamar ela de fonte quente. E essa daqui nós vamos chamar de fonte fria, tá ok? Essa fonte quente, ela vai estar a uma temperatura T quente, e essa de baixo vai estar a uma temperatura T frio, ou seja, a máquina térmica exige que tenha diferença de temperatura entre essas duas fontes, fonte quente e fonte fria. Essa é a primeira exigência que a máquina térmica faz. A segunda exigência que a máquina térmica faz é que ela tem que trabalhar em ciclo. Ela parte de um ponto, percorre um circuito e volta para ele mesmo. Ela fica trabalhando em ciclos, tá? Esse ciclo de uma máquina térmica, eu estou representando aqui dentro dela, por essa setinha, um ciclo no sentido horário, tá? Bom, existem vários ciclos termodinâmicos. Esse ciclo que eu estou desenhando aí, ele é um ciclo genérico, representado por um circuito fechado na forma de uma circunferência. Mas existem vários ciclos, né? O ciclo mais comum, aquele que a gente conhece que é bastante importante, é o ciclo que essa questão está falando, está fazendo referência, que é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot não é um ciclo de rendimento 100%. Por favor, já falei e repito. Isso fere a segunda lei da termodinâmica, que em um dos seus enunciados diz que não existe uma máquina térmica que, operando em ciclos entre duas fontes de calor a temperaturas diferentes, entregue 100% do calor retirado da fonte fria em trabalho. Ela não faz isso. Aliás, o rendimento de uma máquina térmica, ela é baixíssimo. Então, esse ciclo de Carnot seria o quê? Seria um ciclo termodinâmico teórico de rendimento máximo, tá? Então, eu vou puxar aqui uma setinha. Essa circunferência não representa o ciclo de Carnot, tá? Ela representa um ciclo genérico, tá? Mas dentro dessa máquina vai estar funcionando um ciclo de Carnot. E aí eu vou puxar a setinha para escrever aqui. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, para escrever para vocês aqui, eu vou colocar ciclo teórico
de rendimento máximo, ok? Se o ciclo funciona segundo o ciclo de Carnot, existe uma maneira da gente calcular o rendimento dessa máquina térmica que está relacionado com essa diferença de temperatura. Então, se o problema disser que o ciclo é o ciclo de Carnot, então o rendimento de uma máquina térmica que funciona segundo o ciclo de Carnot pode ser dado por essa expressão que eu vou colocar aqui para vocês. Rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Mas isso somente se for o ciclo de Carnot, tá? E aí dá para você perceber que quanto maior for essa diferença de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente, maior será esse rendimento. Se você não tiver diferença de temperatura entre as duas fontes de calor, esse rendimento vai ser zero, ok? Esse rendimento ele vai ser sempre o número entre 0 e 1, ok? E se você multiplicar por 100, você tem um rendimento percentual dessa máquina térmica, ok? Então, o que é que a máquina térmica vai fazer na prática? Vamos lá, desenhar aqui. Ele vai retirar calor da fonte quente, vai pegar parte desse calor que recebeu da fonte quente e vai entregar na forma de energia útil, e a outra parte ela vai jogar para a fonte fria. Então, é isso que vai acontecer. Ó. Sai daqui, que quente, vem para aqui, trabalho, que é energia útil, e vem para cá, aquilo que a gente chama de calor da fonte fria. É esse o trabalho da máquina térmica, ok? Veja só, da conservação da energia, a gente pode escrever que o calor que sai da fonte quente vai para dois caminhos. Parte é devolvida na forma de trabalho e a outra parte vai para a fonte fria. Essa equação que eu estou colocando aqui para vocês é uma equação de conservação da energia. Tá vendo? É uma equação de conservação da energia. Muito cuidado, porque muitas pessoas acham que a equação de conservação da energia é só igual a energia cinética mais energia potencial. Essa aqui é uma equação de conservação da energia. Equação de conservação da energia. Ok? Então, a energia se manifesta de diversas maneiras, né? Na forma de energia mecânica, na forma de energia térmica, e essa daqui é uma equação de conservação da energia. Tudo bem? Então, olha só. O que o problema está pedindo para mim? O problema está pedindo para mim, ele quer que eu calcule a quantidade de calor em joules que foi rejeitada para a fonte fria. Está vendo que ele deu o trabalho, o problema diz que o trabalho é de 3.000 joules. E está pedindo para eu achar o calor da fonte fria, mas eu tenho que saber quem é o calor da fonte quente. Vamos com calma, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos pegar essa equação de conservação de energia e colocar aqui. Quantidade de calor da fonte quente é igual a trabalho mais igual a calor da fonte fria. Então, calor da fonte fria é igual a calor da fonte quente menos o trabalho, a energia útil. Você consegue perceber que a energia útil, que é a quantidade, que é o trabalho realizado, eu tenho. Se eu calcular, veja bem, se eu calcular essa quantidade de calor aqui, eu consigo resolver o problema. E da onde que eu tiro isso? É porque tem outra expressão que a gente utiliza para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Essa daqui só serve para o ciclo de Carnot. Então, como que eu calculo o rendimento geral? Olha, o rendimento em qualquer situação, ele vai ser dado por meio da energia útil, que é o trabalho, sobre a energia total, que é o calor da fonte quente. Tá vendo? Então, veja que se eu tiver o rendimento, eu consigo calcular qual é o calor da fonte quente, porque o trabalho, o problema me deu. Tá vendo? Então, eu tenho que voltar aqui.
como eu tenho as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, eu posso calcular esse rendimento. Vamos lá, então? Então, vamos partir para cá. Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 290. Temperatura da fonte quente, o problema é que disse isso, tá, gente? Está lá em cima, ó, 580. Dá para você perceber que 580 é o dobro de 290. O que significa dizer que 290 sobre 580 é igual a meio. Então, você vai ter um rendimento igual a 1 menos meio. E aí? 1 inteiro, e você tira a metade, fica a outra metade. Então, o rendimento dessa máquina, ela é meio, ou seja, um rendimento de 50%. Tá vendo? Rendimento baixíssimo, hein? 50%. Pronto. Com esse rendimento aqui, eu consigo voltar aqui e calcular qual é o calor da fonte quente. Mas olha só que interessante. Dá para você fazer esse cálculo mental. Como é que você vai fazer? Veja só, você sabe que o rendimento é 50%, né? O rendimento sendo de 50%, significa dizer que metade do que ele tira da fonte quente vira trabalho, e a outra metade vira calor da fonte fria. Tá vendo só? Então, significa dizer o quê? Que se você somar essas duas metades, você vai ter o calor da fonte quente, que é 6.000. Porque se metade, 3.000 é metade, a outra metade é 3.000. 3.000 mais 3.000, 6.000. O calor da fonte quente é 6.000. Então já dá para você saber que o calor da fonte fria é 3.000, sem problema nenhum. A questão já fica gabaritada. Olha só, letra D. Eu estou fazendo, obviamente, aqui para vocês, porque eu preciso demonstrar essas coisas, depois a gente facilita, ok? Então, dá para a gente saber logo de imediato que o rendimento é de 50%. Por quê? Porque o rendimento é 1 menos a razão entre as temperaturas. A razão entre as temperaturas da fonte fria e fonte quente é meio. Você tem 1 e tira meio, fica a outra metade, que é o rendimento de 50%. Significa dizer que apenas a metade do que sai da fonte quente vira trabalho, e a outra metade, que é 3.000, vai para a fonte fria. O problema está resolvido sem precisar fazer essas contas. Estou fazendo, que é para que você entenda os detalhes e depois você consiga fazer de forma rápida, resumida, do jeito que eu estou mostrando para vocês, tá ok? Muito bem. Concluindo a nossa conta, eu vou voltar para cá, então. Eu já sei que esse rendimento aqui é meio. E olha como é verdade tudo que eu falei. O trabalho, o problema disse que é 3.000. E o calor da fonte quente é o que eu quero calcular. Olha aí, multiplica cruzado agora que você vai ver. Você vai ver que o calor da fonte quente é igual a 2 vezes 3.000, 6.000 joules. Isso aqui é calor da fonte quente. Calor da fonte quente. Mas não é o calor da fonte quente que ele quer o da fonte fria. Aí você volta para cá. Ó. Calor da fonte fria é igual a 6.000 menos o trabalho, que é 3.000. Então, o calor da fonte fria é igual a 3.000 joules. Aí, é isso aqui que nós chamamos de resposta. E isso aqui, 3.000, que nós chamamos de gabarito. Muito cuidado, porque ele deu aqui na letra E, 6.000, tá ok? Então, veja só, eu ensinei para vocês a regra básica de você calcular aí o rendimento de uma máquina térmica. Nós usamos aqui essa que foi para o ciclo de Carnot. Quando não for o ciclo de Carnot, você tem que ir ou para essa daqui, ou então para essa que eu vou colocar na forma de observação aqui para vocês. Ó. Observação.
Quando não for uma máquina térmica que obedece o ciclo de Carnot, o rendimento vai ser dado pela razão, olha só, 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Pode fazer assim, quando não for o ciclo de Carnot. Professor, escreve, vou escrever. Rendimento quando não for o ciclo de Carnot, tá? Rendimento quando não for o ciclo de Carnot. Quando for o ciclo de Carnot, né? Pode ser esse daqui, mas pode ser esse daqui também. Agora, quando não for o ciclo de Carnot, somente esse daqui, ok? Tranquilo? Então veja aí, a questão está resolvida, a questão está gabaritada, a questão está morta, a questão está sepultada.